Bandeirantes.com. Acompanhe em AM 1170 Campinas, pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado, a qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Trânsito. Pela Orozimbo Maia, o motorista encontra boas condições. Tem pontos onde o motorista reduz um pouco a velocidade, mas não chega a perder tempo, não. O acesso a Senador Saraiva e a Senador Saraiva até o terminal Miguel Vicente Curi, sem dificuldades. Quem ama a tranquilidade escolhe produtos da Tigre, que garantem confiança e qualidade na hora de construir ou reformar. Por isso, há 80 anos, quem ama tranquilidade, ama a Tigre. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, a Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Júlio Nascimento. 11h33. Alô Bandeirantes, grande abraço para você sintonizado em AM 1170 em Campinas. Você acompanhando nos aplicativos Band Rádios, YouTube, Facebook. Mais uma edição do Nossa Área. Hoje é quinta-feira, 12 de agosto de 2021. Vamos juntos até 12h30, atualizando informações do time do seu coração aqui na Bandeirantes. Claro, contando sempre com a sua participação pelo nosso WhatsApp 97102-1493. O primeiro destaque é do Guarani, que entra em campo amanhã. Chegando com o repórter Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Tudo bem aí, Júlio Nascimento? Tudo bem, por aí, Marquinhos? Também, né, Júlio? Um abraço para você, pro amigo da Rádio Bandeirantes também. Amanhã será o dia do Guarani. O Bugra estará enfrentando no campo da Serrinha a equipe do Goiás. Guarani vem de 2 bons resultados, o último vencendo a equipe do Avaí. Esta quinta-feira será decisiva para o técnico Daniel Paulista montar o time. Se formos levar em consideração, Júlio Nascimento, 6 titulares, contando com jogadores que estão suspensos, mais aqueles atletas vetados pelo departamento médico. Júlio. Agora o destaque da Ponte Preta, vitória importante ontem da Macaca, chegando com Antônio Lupe. Fala, Lupe. Tudo bem, Júlio? Bom dia, um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando a Rádio Bandeirantes, praticamente no apagar das luzes e graças a Moisés. A Ponte Preta de virada venceu Londrina pelo placar de 2-1, resultado que tira a Macaca da zona do rebaixamento. Próximo compromisso sábado contra o Confiança e o técnico Gilson Kleina tem problemas, já que Rayhan e Fábio Sanches, que foram os titulares no sistema defensivo, deixaram a equipe ainda no primeiro tempo com problemas musculares e são dúvidas para a partida contra o time do Sergipe. Gleger Zorzinho, olhar técnico da Bandeirantes. Um abraço pra você, Gleger. Qual é o seu destaque? Um abraço, Júlio, pra você, pro amigo ligado na Bandeirantes. Destaque vai pra vitória da Macaca, né? Diante de todos os percalços, diante de tudo o que aconteceu na noite de ontem, a Ponte Preta conquistou a vitória tão esperada. Ainda falta mais uma, hein? Que é o contra o Confiança.
para aí sim a Ponte começar a olhar de forma diferente a Bezona. Vitória importante, mesmo com uma limitação técnica muito grande, mas nesse momento o que importa para a Ponte é o resultado. E valeu pela garra, determinação de todos os envolvidos, e a Ponte conquistou um bom resultado na noite de ontem, Júlio. Carlos Henrique, o bate pesado, abraço para você, CH, qual é o seu destaque? Noite, bom dia a todos, de muita alegria para o futebol brasileiro na Taça Libertadores de América. Ontem no Paraguai, o Flamengo goleou o Olímpia no jogo de ida 4-1. E não diferente também fora de casa, o Galo Mineiro foi à Argentina e venceu o River Plate por 1-0. Agora tem o jogo de volta, mas sem dúvida tem muito que comemorar. Flamengo e Atlético Mineiro. Hoje tem Fluminense pela Libertadores também, Júlio. Nossa área no ar com os trabalhos técnicos de Leandro Renato, Lucas Fernando, coordenação de Gil Kleber, produção e apresentação comigo, Júlio Nascimento, as reportagens com Antônio Lupe e Marcos Luiz. Comentários com Carlos Henrique e Glega Sorzin, comando de esportes de Carlos Batista, direção regional é do jornalista Rodrigo Neves. Trânsito. Quem sai de Valinhos para acessar Campinas encontra boas condições pela Von Zuben, faz um bom caminho pela Engenheiro Francisco de Paula Souza, também são boas as condições na Avenida da Saudade e Rua Abolição. Quer fazer a reforma da casa ou investir naquele intercâmbio? Venha para o consórcio Embracon, faça uma simulação em embracon.com.br. Embracon, porque sonhar não tem limites. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Quer marcar um golaço na hora de construir, reformar ou decorar? Na Telha Norte você encontra tudo para viver melhor a sua casa. E também conta com ofertas mais do que especiais. Kit gabinete gaveteiro 50 centímetros com porta e cuba CQ35 Iraso. Branco ou então castanho com branco. Roca por apenas R$ 899,90. E cuba de apoio Deba 46 por 44 Roca por apenas R$ 549,90. E tem mais! Torneira para lavatório mesa bica baixa Basic Selite por apenas R$ 169,90. E porcelanato nórdico polido 60 por 60 retificado em cepa por apenas R$ 89,90 um metro quadrado. Fique ligado, as ofertas são válidas somente até hoje, 12 de agosto. Não perca tempo não, visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. E você ainda pode parcelar suas compras em até 36 vezes fixas com o cartão Telha Norte. Aproveite também para conhecer o Projete-se e criar um ambiente 3D da sua casa de forma totalmente gratuita. Confira a loja mais próxima. Telha Norte, viva a sua casa! Júlio Nascimento. Muito bem, atendendo aqui rapidinho as primeiras mensagens do nosso WhatsApp, torcedores bugrinos, torcedores ponte pretanos. A equipe da Ponte ganhou na Bacia das Almas, mas é assustador o arremedo de futebol apresentado pela equipe. Espero que o dia que o Kleiner sair, leve com ele Richard, Locatelli e Kevin. São horríveis, é o Wagner mandando aqui a mensagem dele. Estou confiante na vitória do Guarani, mesmo com o time altamente desfalcado. Acredito que estamos no caminho certo com o Daniel Paulista. O Ricardo está mandando a mensagem dele aqui. Feliz pela vitória, mas insatisfeito com a permanência do Kleina. É o Tandy Negrão. O Rayan, custo-benefício zero, João do Cambuí. Inclusive, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Fiz um levantamento no portal Carlos Batista. É a 7ª vez que o Rayan vai para o departamento médico da Ponte em 14 meses, né? É um número bem assustador. E o Rayan bateu muito na tecla de que não tem um histórico de lesões, mas sofre muito aí com as ausências. O Guarani vai contratar mais algum jogador para o sistema de defesa. Ainda não estou confiante que o Ronaldo Alves é o parceiro certo para o Tales. Porém, acredito muito no potencial desses jogadores. Vale ressaltar que paramos de falar no Gabriel Mesquita.
ele melhorou nos últimos jogos. Não temos mais comentado essa questão de goleiros, porque o sistema defensivo está mais seguro. Sendo assim, o goleiro é menos exigido. Fora Kleina, futebol medonho. O Xandão, que tá mandando a mensagem dele aqui também, pelo nosso WhatsApp. Pagar a mensagem aqui. Júlio, sem o Diogo Matheus, quem vocês colocam como a opção favorita do Daniel Paulista? O Pablo já mostrou que rende melhor no ataque. Não é a hora de voltar com o Matheus Ludic. Já a gente entra com o Marquinhos sobre essas possibilidades na lateral direita. O goleiro da Ponte falhou ontem, sim ou não? Pergunta aqui o Flávio. E aí, Gleger? Não. O Ivan falhou ontem no gol do Londrina? Não falhou. Uma bola difícil, cruzada. Ele deu um tapa nela e faltou a cobertura lá do outro lado, né? Faltou a cobertura. Que, se eu não me engano, ali quem estava no lance era o Albuquerque. Ali tem que ter a cobertura do goleiro também, né? Uma bola no chão cruzada, ele dá o tapa e a bola acaba sobrando lá pro Safira. Não vou acreditar a falha ao Ivan. Maravilha. O Persson sentiu, foi poupado? Pergunta aqui o Cassius Loyola. A gente aborda isso, né? Mas talvez os dois. Ele sentiu e foi poupado, né? Não é uma lesão, pelo menos nas informações iniciais, preocupante para uma sequência de campeonato, mas ele foi poupado dessas viagens aí porque sentiu um leve desconforto. Então as duas coisas, viu, Cassius Loyola? Gostaria de ouvir sobre o segundo turno. Vai continuar assim padrão? Todos estão vendo isso. Nada do Tiãozinho falar em reforços. Abraços pro Carlos. O Lucão do Break vai desencantar. Falta uma adaptação melhor com o sistema de jogo. Ele é jogador de área. O jogo construído do Guarani é por baixo. Escreve aqui o Alan. O outro Alan, do final do telefone 0359, tá dizendo que o tal do Ryan deve ter foco dentário, como diriam os técnicos antigos. E mais uma mensagem aqui, feliz com a vitória da Ponte Preta. A única diferença é que o time não tem padrão tático ainda. O Kleina precisa aprimorar e dar uma forma de jogo. Ontem foi na raça e no talento individual do Moisés, o único jogador que salva desse bando de atletas que estão acabando com a macaquinha. Obrigado pela mensagem, Luiz. Vamos falar então da Ponte Preta, agora são 11 horas e 42 minutos. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da Ponte na Band. Vamos lá, informações da Ponte Preta, 11 horas 43 minutos. Antônio Lupe está chegando aqui na Bandeirantes com mais informações da Macaca no Nossa Área. Pois não, Lupe? Tudo bem, Júlio? Mais uma vez um abraço para você, para todo mundo que está acompanhando Nossa Área. Foi no sufoco. O torcedor da Ponte Preta ontem finalizou o dia do aniversário da Macaca, que comemorou 121 anos, com uma vitória da equipe em cima do Londrina, mas não foi nada fácil. O time paranaense abriu o placar com o Safira, ex-Ponte Preta, só que a Macaca conseguiu ainda no primeiro tempo chegar ao gol de empate, gol contra do lateral esquerdo da equipe do Londrina, depois de uma boa jogada do Moisés, e praticamente no último lance do jogo, ele de novo, Moisés, foi quem fez o gol da vitória. Resultado que tira a Ponte da zona do rebaixamento. Hoje a Macaca é a 16ª colocada, com 16 pontos ganhos, dá um alívio à equipe do técnico Gilson Kleina, que já não tem muito tempo para ficar comemorando, até porque sábado tem outro confronto direto contra o Confiança, às 4h30 da tarde no estádio Moisés Lucarelli. E na sua entrevista coletiva, Kleina falou a respeito da vitória e principalmente sobre Moisés, que tem se mostrado um jogador muito importante. E Kleina fala da importância do atacante para a equipe da Ponte Preta. Moisés está dentro de uma galeria aí importante, mas trabalhei já com grandes jogadores aqui também, né? Moisés hoje foi muito importante, Moisés foi decisivo, né? Tanto no primeiro gol, quanto no último ali, que teve a frieza, a tranquilidade de driblar, bateu de esquerda. Eu sempre quero colocar isso, é o trabalho deles, né? A entrega, não desistiu jamais, por todo esse momento aí delicado, toda essas condições, a pressão que nós estamos trabalhando, mas a gente tem que encarar, a gente tem que sempre de cabeça erguida, continuar o trabalho, continuar
passando para os atletas confiança e fazer jogo como esse, né? Um jogo assim que, mais uma vez, né, nós tivemos várias situações para trabalhar durante o jogo, mas o Moisés ele está evoluindo a cada jogo, está cada vez mais sendo um atacante perigoso, um atacante hoje que está sendo decisivo, né? E para mim, atacante que faz gol, todos vocês sabem que o mercado monitora muito, né? Então, não só o Moisés, mas uma vitória brilhante de toda a equipe que foi buscar, que não desistiu. Fico feliz pelos gols, né? Mas o mais importante é que a Ponte Preta, né, conseguiu fazer essa bela vitória num dia tão especial. Olha, primeiro era um jogo de confronto, né? Então nós sabíamos muito isso. Quando acabou o jogo do Botafogo, eu acho que o tempo que nós pudemos se reunir ainda no Rio de Janeiro, a conversa era que esse jogo era muito importante para nossas pretensões. Porque você tendo a vitória, você não só conseguiria sair da zona de rebaixamento, como você abriria 3 pontos num concorrente direto. Então, certeza, né? Essa vitória aí foi muito importante, porque vai dar a condição para a gente fazer mais uma batalha. A gente sabe que vão enfrentar o Confiança no sábado, é outra equipe que vai vir aqui para marcar, está sendo uma equipe reativa, ela teve muita felicidade quando ela enfrentou o líder, o Náutico, né? Então, eu acho que a gente tem que saber aproveitar nesse momento esse confronto. Vamos fazer mais um confronto sábado. Ser inteligente, ser organizado como equipe foi o tempo todo, por mais que nós oscilamos, né, um pouquinho na partida, mas por alguns fatores assim que fogem um pouquinho daquilo que a gente pensa, mas no final deu tudo certo, a gente fica feliz pelo grupo, né, e a gente poder dar essa vitória ao nosso torcedor. Nós determinamos uma situação, depois que nós tiramos o Locatelli e o Camilo, porque nós tínhamos uma troca só para fazer. E naquele momento nós fixamos um pouquinho mais o Felipe para dar liberdade para o Iago que entrar, para tentar fazer uma dobra com o Kevin. Tanto é que a bola começou a entrar. E aí nós posicionamos, né, o Niltinho de uma outra forma, para o Niltinho ter também pelo lado com o Moisés. E claro, quando você também quer atacar, quer também ter um pouquinho mais de imposição na parte ofensiva, você também tem que se precaver e ter um pouco de cautela na marcação, porque definitivamente a Londrina ia querer contra-atacar. Então nós posicionamos o Felipe, nós corremos esse risco sim do Kevin com o amarelo, mas acalmamos o Kevin, falamos, Kevin, é importante você ter esse equilíbrio para que a gente tivesse a bola pelo lado, então nós não fizemos essa troca. Mas o importante é a gente acreditar e fizemos quase um 4-2-4, né? Posicionamos mais jogadores na última linha. Acho que o Londrina não conseguiu, né, fazer esse encaixe de marcação. Até que o Niltinho, o Marquinho estava muito agressivo e nós conseguimos, né, dentro da estratégia, ter superioridade e deu certo nas trocas. Esse o técnico Gilson Kleina. Foi uma entrevista coletiva até longa, né? Durou aproximadamente 22 minutos. E o Kleina também fez ali um certo desabafo, até porque depois do jogo, até por conta do aniversário, foi uma vitória suada. Os jogadores novamente foram até os torcedores que estavam do lado de fora do Moisés Lucarelli e comemoraram muito esses 3 pontos que foram aí suficientes para tirar a Ponte Preta da zona do rebaixamento. Como eu disse na manchete, pouco tempo para comemorar. Na verdade, a comemoração já acabou, até porque hoje cedo o elenco já se reapresentou no CT do Jardim Olina, visando o compromisso contra o Confiança no sábado às 4h30 da tarde. Mais uma partida no Moisés Lucarelli, mais um confronto direto contra outra agremiação que briga na parte de baixo da tabela. E problemas para o Kleina, porque ontem, ainda no primeiro tempo, Ryan e Fábio Sanches, os titulares do sistema defensivo, eles foram substituídos por problemas musculares. A zaga da Ponte Preta terminou com Cleilton e também o Thiago Lopes, o Thiagão, primeira vez que que jogou no profissional da Ponte Preta. Então, provavelmente, mais mudanças no sistema defensivo para a partida de sábado, e o que o técnico Gilson Kleina vai ter que ajustar, vem pensando na próxima partida contra o Confiança, e a Ponte precisa dos 3 pontos mais uma vez para se afastar cada vez mais do Z4, Júlio. Vamos lá, analisando nessa vitória importante da Ponte. É uma vitória importante também em termos de tabela na SH, porque o time deixa a zona de rebaixamento, vai a 16 pontos, falávamos inclusive dessa matemática durante a programação ontem, e de um jeito muito sofrido, com o Moisés sendo o protagonista da partida, a Macaca soma 3 pontos contra a equipe do Londrina.
Realmente a vitória, ela tirou a Ponte momentaneamente de um grande sufoco, né? E o que vale, e a partida de ontem valia pela vitória. Ponto. Agora, o que foi apresentado foi uma noite de terror, na minha opinião. Um negócio constrangedor. Aliás, comentar a Ponte do Gilson Kleina é uma coisa constrangedora. Você não tem mais o que falar. Porque são tantos os problemas que quem está nos ouvindo, que é o ouvinte que quer entretenimento, né? Ele quer alegria. Ele não liga o rádio e não assiste o Jogo da Ponte para ter péssimas notícias, mas é só isso que a gente consegue entregar. Falando a verdade, né? Porque eu estou comentando o jogo de ontem. Eu não comento projeção porque eu não tenho bola de cristal. Estou falando do que foi apresentado ontem. E ontem a vitória aconteceu diante de jogadas individuais. A participação do Kleina nessa vitória é quase zero. Zero. A vitória de ontem foi construída com a individualidade do Moisés, participação do Rodrigo e uma defesa quando estava 1-1 num contra-ataque do Orobó do Ivan. Só. O restante foi uma coisa muito triste de assistir. E eu perdi a paciência com o time da Ponte com o Gilson Kleina comandando. Ele escala mal, ele troca mal e o time dele não apresenta nada. Nada. Absolutamente nada. Das 17 partidas, eu assisti 8 partidas como a de ontem. Mas você tem tolerância esportiva porque você tem que dar tempo para o cara trabalhar. Porque o Gilson Kleina, eu respeito ele profissionalmente. Mas os últimos trabalhos dele, eu não sei o que aconteceu. Não era uma enormidade de trabalho e piorou demais. Demais. Mesmo defendendo a linha de pensamento que a Ponte só sai dessa situação contratando. Mesmo com esse grupo terrível tecnicamente, o trabalho minimamente tinha que ser diferente. E não é. Não é. Então eu não vou mais ter tolerância porque a minha paciência acabou. Eu tenho que ter respeito com quem nos ouve, com o torcedor de verdade da Ponte. E eu estou falando isso porque eu estou defendendo a instituição. Eu não posso me curvar a um trabalho ridículo como esse. A Ponte está passando vergonha. Ela jogou contra um time ontem que não tem nenhuma arrumação também. Que veio fechadinho com 2 linhas de 4, que qualquer aprendiz de treinador coloca esse sistema. Um time que jogava e todo mundo sabia no contra-ataque. A Ponte também, diga-se, foi prejudicada no primeiro gol, porque foi falta no Richard. Mas diante de todo esse cenário, o que eu esperava é ver pelo menos um sentido de organização. Ontem eu trouxe um dado para fechar meu comentário, porque eu não preciso nem me estender muito, que foi o seguinte. Eu não sei se você teve acesso a isso, Júlio, mas a Ponte, ela jogou para dentro da área mais de 30 bolas. 30 bolas jogadas, porque esse é o sistema tático do Gilson Kleina. Joga a bola para o Rodrigão lá na frente que ele tenta resolver. Ou uma jogada individual do Moisés, não tem mais nada. E eu acho que já deu tempo suficiente para ele minimamente dar um pouquinho de organização nesse time. E ele não conseguiu fazer com esse grupo. Isso é fato. O treinador de futebol, ele tem que bater o olho no grupo e diante das qualidades e pelas imperfeições, ele tem que ajudar, ele tem que dar um jeito de organizar uma maneira de jogar. Mínima. E a Ponte não apresenta nem isso. Nem isso. Mesmo com todos os problemas técnicos que a gente sabe que tem. Então, eu comemoro, fico feliz pelo resultado, que momentaneamente resolve o problema, mas o trabalho dele é muito fraco. E essa diretoria, ela não vai fazer nada, né? Porque ela não tem moral esportiva para poder debater com ninguém sobre futebol, porque ela não conhece de futebol. Não conhece nada. Esse cara do futebol aí que foi contratado não conhece nada, o presidente não conhece nada, essa gente que está lá não conhece nada. Então como é que vai debater com o treinador, dizer o seguinte, ó, apesar da vitória, a apresentação e a série de apresentações é uma pior que a outra. Muito obrigado, Gilson, a gente te respeita muito, mas o trabalho vai ser interrompido. Nem isso tem. Nem isso tem, não dá. Eles não conseguem debater isso. Eles não conhecem o que eles estão fazendo. Então, para encerrar, é muito boa a vitória, vai resolver até hoje,
Vamos ver o que vai acontecer sábado. Cuidado com Confiança. Ponte tem problema, mas ontem valeu só pelo resultado. E parabéns ao Moisés, que esse realmente sempre está salvando a pele da macaca. Glega Zorzinho, quero ouvi-lo também sobre a vitória da Ponte. A vitória foi fundamental, né? Importantíssima para as pretensões do time de sair lá de baixo. Nós, inclusive antes da partida, falávamos, né? Não importa o que aconteça no jogo, não importa como vai jogar a Ponte, quem for escalado, não importa qual o esquema, o que precisa é a da vitória. E a vitória é os 3 pontos. A situação em que a Ponte se encontra nesse momento, ela precisa somar pontos, principalmente contra esses times que estão ali brigando também na parte de baixo da tabela. Você vê que ela abre 3 pontos do Londrina, né? Então esse é o caminho. Claro que o time da Ponte é muito limitado, né? E olha, Júlio, não é defendendo A ou B ou C, mas, cara, eu até entendo e respeito a opinião de todos, mas pode trazer até o Guardiola aí, cara. O problema não é a comissão, não é o treinador. O problema é os jogadores que foram contratados, né? Sem critério nenhum, né? Sem critério, sem um planejamento. Esse que foi o problema, né? O maior problema da Ponte foi esse, pô. A Ponte, essa mesma Série B, que nesse momento ela é a 16ª colocada, começou o campeonato sem técnico, pô. Sem planejamento, sem contratações. E aí começa a contratar jogadores, e jogadores fora de forma, e jogadores que não tinham condições. O Lucas Cândido, que é um baita jogador, tá aí ainda, ó. Fez o quê? 1 ou 2 jogos? Aí fica difícil, pô. Aí você contrata lá o Guardiola, contrata o Renato Gaúcho, sabe o que vai acontecer? Nada. Não adianta. Primeiro que não tem tempo de treinar. É jogo em cima de jogo. Próximo jogo já é sábado, pô. Hoje você tem que descansar os caras, amanhã você faz um regenerativo, né? Já é sexta-feira e vai pro hotel concentrar. Não dá tempo. Não tem como. E aí você junta tudo, né? A limitação técnica, o aspecto emocional, porque você trabalhar na parte de baixo da tabela é terrível. Nenhum profissional gosta. Começa a ter desconfiança até no próprio profissional e acontece muito isso. E às vezes começa a patinar, né? Nós vimos ontem, a Ponte tomou o gol lá, virou um furdúncio. Só que, claro e óbvio, que ele tem que detectar algumas coisas. Ele tem que detectar algumas peças, né? Contestáveis e alguns jogadores que têm entrado estão pelo menos melhores daquelas escolhas que ele está tendo, que nem o Richard. Eu até gosto, tá, do estilo de jogo do Richard, mas para esse momento não dá. Se a Ponte estivesse lá em cima na tabela, aí você colocar um jogador pela beirada ali para ajudar na recomposição, para evoluir um contra-ataque, legal, né? Mas para essa situação não dá. Ele precisa de jogadores que resolvam a situação. Ele precisa de jogadores iguais ao Moisés, né? Por exemplo, igual o Rodrigão. Então você vê o Niltinho? O Niltinho entrou aberto lá pelo lado direito, de repente ele faz uma mudança, tirando o Camilo e colocando esse menino Iago, que entrou inclusive, diga-se de passagem, bem no jogo. Traz o Niltinho para jogar por dentro, como um meia. E aí o Niltinho fez ali uma ultrapassagem num 2 contra 1, conseguiu fazer o cruzamento e saiu o gol da Ponte. Então é essas coisas que ele precisa ter, essas coisas precisa ter um pouco mais, com frequência. Não dá pra você ficar escalando toda hora o Locatelli mais, pô. Né? Porque ele é um jogador ali que, sabe, aquele que cumpre ali o que tem que ser feito, mas não faz o algo mais. E a Ponte, nesse momento, nessa situação em que vive, precisa do algo mais. Precisa do jogador que desequilibra. Aí o exemplo é o Moisés, pô. Pegou 2 vezes na bola ontem, de jogadas e tal, foi lá e fez 2 gols. Né? O Rodrigão. A bola chegou nele, lá fez o pivô, gol. Participa, entra. Como é que você vai? Tudo bem. Kevin tá muito mal, eu concordo aí com o ouvinte. Mas você vai escalar quem? O Rafael Santos, que já teve 1 milhão de oportunidades e não deu conta do recado? Você vai trazer novamente o Felipe Albuquerque pro lado direito, que também não resolve absolutamente nada?
Então é trocar os 6 por meia dúzia. Então o treinador pensa como? Vou dar sequência. A sequência, quem sabe, né? Não encaixa, quem sabe não evolui alguma coisa. Porque toda hora também troca um, troca o outro. Sai um, entra o outro. Entra, tira esse aqui, coloca aquele ali. Não vai resolver a situação. Da Ponte, nesse momento, não vai resolver a situação. Só um minutinho, CH, deixa eu terminar. Então, não vai resolver a situação. Nesse momento, a limitação é muito grande. A limitação técnica é muito grande. Não tem como. O que precisa é no peito e na coragem, no coração. Que nem foi ontem, pô. No finalzinho do jogo, vai lá e faz o gol e ganha a partida. A Ponte precisa o quê? Nesse campeonato, escapar de vez lá de baixo. Escapa de vez lá de baixo. Porque já foi feita uma tremenda de uma atrapalhada antes de começar a competição, sem planejamento, né? Sem estrutura, sem uma logística legal. Aí você contrata um treinador com o campeonato em andamento, aí você contrata jogadores fora de forma, jogadores que não conseguem entrar em forma rápida, jogadores machucados, né? Jogadores que entram, jogam 1 ou 2 partidas e voltam pro departamento médico, aí fica difícil, pô. Você entendeu, Júlio? Maravilha, Glega. Obrigado pelo comentário sobre a Ponte Preta. Não dá tempo, viu, gente, de ler aqui os comentários. Temos muitas mensagens aqui envolvendo o time da Ponte Preta. O Pedro, um dos nossos ouvintes aqui, fez uma ressalva que tudo bem, é legal, bacana, a comemoração da vitória. Ontem era uma data importante para a Ponte Preta, mas mais uma vez a aglomeração no pós-jogo dentro do estádio Moisés Lucarelli. Isso não é legal. Ô, Júlio. Isso não é legal. Mais uma vez, essa aglomeração quebra o protocolo da CBF, inclusive, de nas redondezas dos estádios evitar a aglomeração. Então é um ponto, é uma ressalva aí a essa festa. Claro que é um direito do torcedor comemorar, mas ainda estamos numa pandemia com protocolos. Pois não, CH? Você que gosta de números, o Kevin é o 8º pior passador de todos os jogadores da Série B. É por isso que eu chamei o Klegger para dar esse dado. 8º pior passador. E olha que a justificativa do treinador é escolher o Kevin para jogar porque ele é mais ofensivo do que o Albuquerque na direita. Maravilha. Aqui abraço pro Roberto. Não concorda com o Glegger. Temos aqui o André também mandando a mensagem. Júlio, a prova que a diretoria não sabe nada. É o João Brigatti, 3º em 2020 desligado. Kleina, 16º, continua. Abraços. O Marcelo Pimentel. O Paulo Chácara da Barra está falando sobre a vitória da Ponte Preta, comemorando aqui. A análise do CH foi perfeita, parabéns, Wagner. Se a Ponte fizer 20 pontos no primeiro turno, terá que fazer 25 ou 26 no segundo. O segundo turno é mais difícil, lembra aqui o Luiz Anselmo. O Kleina continua vendo outro jogo, manda aqui o Wilson de Márzio. O nosso ouvinte aqui está perguntando sobre Thales, Ednei, Rayan, Lucas Cândido. Situação clínica desses jogadores, até aproveitando para fechar o bloco, o que a Ponte Preta fala sobre o condicionamento dos jogadores que ontem deixaram o jogo no primeiro tempo ainda. Eu falo do Fábio Sanches e do Rayan, Lupe. Em relação aos 2 atletas que deixaram o campo ontem, vão fazer exame hoje à tarde, mas provavelmente estão fora da partida contra o Confiança. Em relação a Ednei, Thales e Lucas Cândido, já foram liberados do DM e estão na chamada transição. Agora são 12h03. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Em dia com a bola. Em dia com a bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes AM 1170. Você está sempre em dia com a bola. 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, jogos encerrados. A Ponte venceu Londrina 2-1. Sampaio venceu o Náutico. Mais uma derrota do Náutico, 2-0 para o Sampaio. Cruzeiro empatou com Vitória 2-2. E o Coritiba, novo líder, venceu o Brasil de Pelotas 2-0. Só lembrando que na terça-feira, né, o Guarani venceu o Avaí, o CSA venceu o Confiança, o Goiás empatou com o Remo e o Vasco venceu o Vila. 2 jogos encerram a rodada hoje: CRB e Brusque, Operário e Botafogo.
Temos um novo líder, Curitiba 33 pontos, Náutico 30, Sampaio 29, o Guarani fecha o G4 com 29, a Ponte a 16ª com 16 e na zona de rebaixamento, Vitória 14, Confiança 13, Londrina 13, Brasil com 12. É como faz Dona Maria, é como faz a Dona Aurora. Que delícia! Café Pacaembu é mais gostoso, quentinho e cheiroso. Passado na hora, Café Pacaembu é pra quem quer mais qualidade. Tem tradição e tem muita pureza. Com certeza. De janeiro a janeiro é o sabor preferido de qualquer brasileiro. Café Pacaembu, aproximando gerações. Café Pacaembu. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Campeonato Brasileiro 2021 na Rádio Bandeirantes. A melhor transmissão de futebol com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Nesta sexta-feira, o Guarani vai enfrentar o Goiás às 19 horas no estádio da Serrinha, em Goiânia. E no sábado, tem Ponte Preta e Confiança às 16h30 no estádio Moisés Lucarelli. Jogos da 18ª rodada do Brasileirão. Acompanhe em AM 1170 Campinas pelo site radiobandeirantescampinas.com.br, aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes Campinas, sistemas iOS e Android, também pelo Facebook e YouTube. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes. Futebol. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Vá tomar um cafezinho com o pessoal e aí você vai ficar sabendo de todos os detalhes. Concede, agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411, no centro da cidade. Fale com a Concede e garanta a sua aposentadoria sem complicação. Agende uma consulta pelo WhatsApp 99 100 6609. 99 100 6609. Concede. Informações do Guarani na Bandeirantes, chegando com o Marcos Luiz. Fala aí, Marquinhos. Legal, Júlio. Novamente um abraço para você, né? Para o amigo da Rádio Bandeirantes também. O Guarani que está em Goiânia, nesta quinta-feira, o técnico Daniel Paulista poderá confirmar o time que amanhã às 19h no campo da Serrinha estará enfrentando o Goiás. Técnico Daniel Paulista, até na minha manchete eu falei que se formos levar em conta, né, Júlio, aquilo que o Daniel Paulista tinha como base, são 6 desfalques para a partida desta sexta-feira. Pois bem, o Júlio César ainda está em transição, não viajou com a delegação. Regis e Rodrigo Andrade permaneceram em Campinas fazendo o tratamento médico. E o treinador não terá Bruno Sávio, Bidu e Diogo Matheus, atletas que estão suspensos pelo 3º cartão amarelo. O Eliel deverá ser confirmado como titular na lateral esquerda do Guarani. E o jogador fala da questão física, se é para ele uma preocupação para o jogo desta sexta-feira. Eu creio que em questão física não irá atrapalhar muito não, porque independente de quem está jogando, quem não está jogando, todo mundo está trabalhando, todo mundo tem treinado firme, forte. E eu creio que essa oportunidade apareceu e, se Deus quiser,
vou dar meu máximo, para ajudar o Guarani. Eliel, você terá a sua oportunidade como titular em lugar do Bidu na partida desta sexta-feira. Quais as diferenças, quais as semelhanças que você tem com o Bidu dentro de campo? Em questão de semelhanças e diferenças, eu creio que somos praticamente iguais, mas só que o Bidu tem um poder ofensivo maior que o meu. E eu creio que a gente tem trabalhado firme, tem trabalhado bem para melhorar isso aí. Eu creio que nessa oportunidade que irá aparecer, eu irei dar meu melhor. E a outra pergunta, Eliel, ela é simples. Onde o Guarani tem que melhorar, na sua opinião, para se manter entre os 4 melhores da competição? Eu acho que, a respeito disso, o Guarani só tem que manter, porque hoje estamos em 4º colocado, mas o CRB tem jogado ainda. Então, no momento, é só manter o trabalho, ajustar alguns mínimos detalhes que iremos conseguir esse acesso, se Deus quiser. Bom, Júlio Nascimento, você concorda aí com o que disse o Eliel, né? Que tem que manter esse foco, manter esse trabalho, acertar alguns pontos. E a outra questão, ele disse que mais ou menos o futebol dele é igual ao do Bidu. E aí, hein, Júlio Nascimento? Sobre o primeiro ponto, se não concordar com isso, o Guarani tá fora do G4, né? E se não tiver foco numa competição tão equilibrada e não entender que mesmo com uma vitória o time tem pontos a serem melhorados, aí gera uma situação de muito desconforto dentro da competição, né? Então, na minha opinião, o Eliel tá fazendo uma avaliação correta. Agora, sobre o futebol dele ser parecido com o Bidu, acho que ele está se referindo a características, né, Glega, de jogo, né? Que são laterais ofensivos, jogadores criados na base do Guarani, porque existem algumas diferenças técnicas entre um e outro. Né? Também acho. E esse é o discurso, né? O Guarani está dentro do G4 e é claro que agora, né, virou vidraça para todo mundo. E assim, Júlio, na questão técnica, né, do Eliel, é um menino, né? Eu sempre bati muito na tecla aqui que gosto de ver os meninos da base atuando, ganhando oportunidades. O Eliel é um deles. Tá aí uma chance, mais uma chance, né? Porque o Eliel, desses meninos todos aí, né, que estão ficando no banco, participando do elenco, eu acho que ele foi um dos que mais teve oportunidades. O problema do Eliel é a recomposição dele. Ele é um jogador muito ativo ao ataque, ele participa muito lá na frente, do meio para frente, ele tem uma diagonal legal, ele tem uma profundidade interessante, mas na hora de recompor ele tem dificuldade. Aí que é o maior problema do Guarani. E teve, se eu não me engano, agora não me recordo a partida com que ele jogou, e desde o início nós falávamos sobre isso, e ele com dificuldade o jogo todo, demorando para recompor, a equipe adversária evoluindo no setor, então ele precisa melhorar isso, precisa ajustar, né? O Bidu já está familiarizado, já está bem encaixado aí no sistema, bem encaixado na primeira linha, na parte defensiva eu estou falando. Porque o Eliel eu gosto, é bom jogador, é um jogador de técnica, tem uma bola parada boa também, participa ao ataque, mas só que tem que ser um conjunto, né? O lateral, ainda mais jogando como joga o Daniel Paulista, ele tem que ser um conjunto completo, tanto para defender quanto para atacar. E o Eliel tem essa dificuldade aí de recomposição. Mas a gente deve ter alguém lá no Guarani, os auxiliares, o próprio Daniel Paulista, que já deve ter detectado e tá treinando, né? Olha, toda hora alertando, fazendo treinamentos de recomposição, fazendo aqueles treinamentos de campo reduzido, que aí você tem uma percepção de posicionamento. Então é isso aí, mas eu gosto, é mais uma oportunidade para ele, tá evoluindo mais um pouco e tá sempre com aquilo na cabeça, né? Tem que melhorar. Ele, não, mas o Bidu tá à frente porque é o titular, eu vou tentar chegar ali no mesmo nível. E para isso eu preciso mostrar dentro de campo. Para isso eu preciso estar treinando todos os dias. E a hora que receber a oportunidade de jogo, jogar bem. E você, CH, avaliando também a presença de Eliel. Será o lateral do Guarani contra amanhã o Goiás. Inclusive um outro ouvinte aqui mencionou mais cedo, eu guardei essa participação, que ele argumentava, né? Será que não é hora de pensar em Matheus Ludic brigando por essa vaga com o Pablo? O que é que você acha desses assuntos, o CH? Bom, o Bidu, ele amadureceu muito, muito. Aquela inconstância que ele tinha, aquela falta de experiência, de cometer certos movimentos, certas atitudes na partida que, hora ou outra, comprometiam o trabalho dele, e isso ficou no passado. O Daniel Paulista, não sei se isso tem a ver
com conversas individuais, mas o Bidu, para mim, está muito maduro. Está mais pezinho no chão, arriscando com mais prudência. Ele está jogando com mais inteligência, né? Ele até não está atacando e participando tanto do ataque como com outros treinadores, mas ele está mais regular. Vai fazer falta. O Eliel não vai comprometer. É um jogador interessante, mas não tem as mesmas características, não tem ritmo de jogo. Então, ali é o lateral reserva, ele vai dar conta, mas ali o Guarani vai ter um prejuízo. Sobre a direita, tem que ser o Pablo. Eu não posso falar sobre o Ludic, porque faz tanto tempo que a gente não assiste e eu não vejo treino. Então, à distância, sem ter dados concretos, eu não sei como é que está o Ludic. Então, eu não posso recomendar. Para mim, é Pablo na direita e Eliel na esquerda. O nosso ouvinte aqui pergunta, o André, se tem alguma possibilidade do Guarani jogar com 3 zagueiros, com a dificuldade do Eliel em recompor. Acho que não, né, Marquinhos? Acho que dificilmente ele muda o sistema de jogo, né? Não acredito não, Júlio. Acredito que ele vai com estas 3 alterações, né? E aí, claro, vou depender das informações que chegarão de Goiânia, mas para mim é como o CH falou, o Pablo na direita, o Eliel na esquerda, a manutenção do Maxwell e do Alan Victor no ataque com a presença do Break. No mais, o mesmo time que venceu o Avaí no compromisso fora de casa em Santa Catarina, Júlio. O Zezinho tá dizendo que o Guarani vai ter problemas de novo com o Pablo na lateral. Abraço, Júlio, é o André de Vinhedo. Acho que o Guarani deveria insistir com o Lucão, Alan Victor e Maxwell. É um trio promissor, apesar de achar que o Alan Victor é um jogador do segundo tempo, mas devido aos desfalques, deve merecer um espaço entre os titulares. O Claudei manda aqui no WhatsApp. Eu acertei o nome, hein? Deve ser apelido de Claudemir, né? Certamente. O Júlio, boa tarde. Contando com o Davó, o Guarani tem 7 desfalques. Contando com o Davó, o Guarani tem 7 desfalques. Você tem que mudar o esquema tático. Eu não considerei o Davó como desfalque, Júlio. Me perdoe atropelá-lo e já respondendo o ouvinte, obrigado pelo carinho, porque o Davó já não faz mais parte dos planos, né? Já não tá no Guarani mais, os outros sim. Mas se você substitui... Deixa eu tentar terminar a mensagem dele para entender melhor o que o Claudemir falou aqui, ó. Com o Davó, o Guarani tem 7 desfalques. Você tem que mudar o esquema tático. Eu jogaria com 3 zagueiros, um canhoto. Jogaria com o Thales, com o Carlão, com o Titi, o Pablo e Eliel avançados. No meio, Bruno Silva, Índio Andrigo, Alan Victor e Maxwell no ataque. Ele tá dizendo que depois da saída do Davó, o Guarani tem sofrido com mais desfalques. Então, para manter aquela estrutura tática do começo do campeonato, fica mais difícil para o técnico Daniel Silva. Aí ele mudaria o esquema. Tentaria um esquema com 3 zagueiros, apostaria numa formação diferente com a quantidade de desfalques do Guarani. Beleza, Claudemir. Agora sim deu para entender. Salve, Júlio e o Todinho. Outra pergunta. O Índio não poderia ser o primeiro volante e liberar o Bruno Silva? Manda aqui o nosso ouvinte. Onde está o Todinho, Marcos Alois? Acho que para o jogo contra o Botafogo pode ser relacionado, né? Partida contra o Botafogo será na outra quarta-feira no Brinco às 7h, Júlio. O povo reclama demais, Júlio. Vai com esses mesmo. Goiás não é o Flamengo, é o João de Barão. O Goiás jogará com tantos desfalques assim como o Guarani. O Guarani tem que ter inteligência para arrancar pelo menos um ponto do Goiás. Deixa eu dar uma olhada aqui na cobertura do Goiás. Rapidinho eu confirmo para você. Obrigado pela mensagem aqui, João Vitor Rubio. Todinho ficará no banco, pois não tem opções. O André Patti do Taquaral. O grande ponto foi a viagem direta, né, Marquinhos? O Guarani foi direto, né? De Santa Catarina. Eu só não tenho a informação, Júlio, se o Todinho saiu aqui de Campinas para Goiânia. Estou verificando. Não acredito. Não acredito, mas eu estou verificando. Porque o Guarani saiu daqui para Santa Catarina, Florianópolis. De Florianópolis não veio para Campinas e direto para Goiânia, né? No último jogo, o Rezende e o Reinaldo foram os únicos jogadores poupados do Goiás, do Marcelo Cabo, por questão física. Acho que o Goiás não tem nenhum desfalque. Ou se tiver, são poucos jogadores, porque tinham só 2 pendurados. Deixa eu ver se o Elvis toma o cartão aqui, que é um jogador importante. Deixa eu abrir a ficha contra o Remo. Elvis não tomou cartão. O Dadá foi expulso. Então o Dadá Belmonte é um desfalque para o time do Goiás, mas é um reserva, né? Não é um titular. Então, em comparação ao Guarani, viu? O ouvinte perguntou, acho que foi o João Vitor Rubio. O Goiás tem uma quantidade bem inferior de desfalques em comparação ao Guarani, né? A gente está falando aí de 6
6 peças importantes que não estão à disposição no Guarani e 2 jogadores, né? Um reserva, outro que não joga há um bom tempo, que não atua pelo time do Goiás. O Marquinhos... Entenda, né? Quando você falou Daniel Silva, treinador, é Daniel. Não é Daniel Silva, né, Júnior? Daniel Paulista. Talvez seja, né? Não sei nem o sobrenome do Daniel Paulista. Eu confesso que eu não sei. Mas o cérebro é engraçado, né, Júnior? É, coisa de maluco. Ô Marquinhos, daqui a pouco você volta com mais informações do Guarani, combinado? É só chamar, Júlio. E eu quero falar do Café Pacaembu. Você queria comprar em Campinas, mas não encontrava, agora você encontra. O Café Pacaembu é feito com grãos selecionados, processos tecnológicos e automatizados. A empresa também valoriza a sustentabilidade e cuida do meio ambiente. Júlio, onde eu encontro o Café Pacaembu? Aquele café mais saboroso, com mais aroma, que está na mesa dos brasileiros há mais de 60 anos. Pega a dica aí, ó, pega a visão. Covabra, Dalben, Enxuto, Extra, Galassi, Iga, Macro, Taquaral e os principais supermercados da cidade. Quem conhece o Café Pacaembu agora pode encontrar em Campinas. Acesse para conhecer mais sobre a história do Café Pacaembu. pacaembualimentos.com.br. Café Pacaembu, aproximando gerações. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Café Pacaembu, aproximando gerações há mais de 60 anos, agora em Campinas. Telha Norte, tudo para cuidar da sua casa com soluções do início ao fim da sua obra. Vai se aposentar? Fale antes com a Concede. WhatsApp 99-100-6609. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone. Aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo. A Ponte venceu Londrina 2-1 pela 16ª rodada da Série B. Os gols foram marcados por Felipe contra e Moisés para a Ponte. Safira marcou o gol da equipe do Londrina. Macaca jogou com Ivan Quaresma, Kevin, Fábio Sanches, depois Thiago Gomes, Rayan, depois Cleilton, Felipe Albuquerque, André Luiz, Vini Locatelli, depois Marco Júnior, Camilo, depois Iago, Moisés, depois Richard, depois Niltinho e Rodrigão no ataque. Estádio Moisés Lucaleri, que teve a arbitragem de Delson Fernando Freitas da Silva. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail brasitone@brasitone.com.br. Telefone 19-3202-4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Alemão Autopeças. Confiança e bom atendimento em primeiro lugar. Grande variedade de acessórios, peças e marcas para o seu veículo. Pastilha, disco, fluidos, óleo, filtros, correias, tensores, cabos, velas, embreagens, baterias, faróis, lanternas, retrovisores, para-choques, palhetas, calotas, lâmpadas e muito mais. Avenida Baden-Powell, 860 Nova Europa, Campinas. Pede que o Alemão entrega. Chama no WhatsApp 19-98808-4141. Agora em Campinas, você também pode contar com uma das melhores consultorias previdenciárias do país. Você que está prestes a se aposentar ou já entrou com o pedido no INSS, procure a Concede. Soluções em benefícios do INSS. Agende uma consulta hoje mesmo pelo WhatsApp 99-100-6609. A Concede está preparada para garantir a você o melhor benefício. Venha tomar um café com a gente. Concede. Agora em Campinas, na Avenida Francisco Glicério, 1411. Tem rede balançando. É bola! Domina o time da Ponte, vem Cleilton rolando para Felipe Albuquerque, bate ele perto da direita, entregando para Moisés, lançou no fundo para Niltinho, pé canhoto, cruzou na área para Rodrigão, ajeitou, Moisés dominou, limpou, vai fazer, bateu, é gol! Gol! Gol!
17 minutos passa do segundo tempo. A bola da linha de fundo, o Tingo levantou na área. Chegou o Rodrigão, ajeitou para Moisés. Ele dominou no bico esquerdo da pequena área. Ele perde a canhota, fuzilou, mandou firme. A bola bateu no fundo do gol e fez chuar. Moisés de canhota para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Moisés, o herói do jogo. O gol, parabéns a você. Aniversário da Macaca, 121 anos. Moisés estufa a rede, faz a rede balançar, a torcida vibra. Vibra da pele até o osso. Moisés, você, Moisés, é diferenciado, reflete as vibrações, a química, o sentimento e a atmosfera da nação alvinegra. Moisés, 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 camisa 21, ele, o autor do gol, coloca a Macaca na frente do marcador do Majestoso. A vitória que mantém acesa a chama no dia do aniversário. Ponte Preta 2, Londrina 1, examada Ponte Preta. E o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. Moisés Vieira, foi ele quem levou todos os ingredientes para a festa Ponte Pretana no aniversário de 121 anos. Jogada que começou do lado esquerdo, Felipe Albuquerque. Ele deu o toque para o Moisés, que acionou o Niltinho, que fez o cruzamento. Rodrigão escorou, a bola sobrou para o Moisés, que deu um chapéu em 2 jogadores do Londrina e de perna esquerda mandou forte no canto do César, que nada pôde fazer. Moisés marca o 9º gol dele na temporada, o 2º da Macaca no jogo, o gol da vitória da Ponte em cima do Londrina. Tá no placar do Moisés Lucarelli. Ponte 2, Londrina 1. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. A Telha Norte tem tudo para você viver melhor a sua casa. Aproveite as ofertas especiais que separamos para você. Torneira para lavatório, mesa bica baixa, Basic, Selite, por apenas R$ 169,90. E porcelanato nórdico polido, 60 por 60 retificado em cepa, por apenas R$ 89,90 metro quadrado. Ofertas válidas até 12 de agosto. Não perca tempo não. Visite uma de nossas lojas em Campinas e região e aproveite. Telha Norte, viva a sua casa. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Telha Norte. A Telha Norte tem tudo para você viver a sua casa. Acesse telhanorte.com.br e aproveite. Não importa se o tema é leve, polêmico, divertido ou incrível. O que realmente importa é que você seja sempre o primeiro a saber. Bandemulti.com. Todo o conteúdo do Grupo Bandeirantes em um só clique. Notícias atualizadas de 4 grandes regiões do estado. A qualquer hora. Entretenimento, esporte, utilidade pública. A informação que você precisa. Acesse bandemulti.com. Saiba sempre mais. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes.
Muito bem, meus amigos, encerramos aqui o Nossa Área Campinas. Na sequência vem a edição nacional. Eu volto às 5 horas no comando do Bandeirantes Esportiva. Você está ouvindo a Rádio Bandeirantes de Campinas, ZYK 569, transmitindo em 1170 kHz. Bandeirantes Campinas. É matador dentro da área. Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Mais mulheres participam das decisões do país e fazem a diferença. Isso é democracia. Mais mulheres na política, sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, lastro, experiência. E continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Cobertura esportiva, que vai do bom humor ao debate sério. Cobertura jornalística, que só pende para um lado. O seu. E você, com sua audiência, nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia, o seu bolso, a sua vida. É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades, reivindicamos respostas e cobramos atitudes. Esta é a sua Rádio Bandeirantes. Anota aí o nosso WhatsApp. 11 999 048756. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Para chegar em segurança, chega mais e pede Nakata, a marca líder em componentes de suspensão. E Perdigão. Manda a brasa com Perdigão na brasa. Agora é na grande área. Nossa Área Brasil.